Meu nome é Maria Lucélia Marinho, filha de Adelino Pereira Bastos e Antônia Catarina Bastos. Nasci na Fazenda Flores, aqui mesmo no município de Vianópolis. E lá eu tive uma infância muito feliz. Brincava muito. Comecei meus estudos na escola Pedro Fernandes, lá nas Flores também, onde eu fiz até a 4ª série. Depois eu fui para o colégio Maria Auxiliadora e Silvânia. Fiquei lá no internato, fiz até a 8ª série. Depois vim para Vianópolis para fazer o magistério. Fiz magistério, mas a minha primeira profissão foi de balconista. Eu trabalhei na padaria do Dimas, naquela época, quando estava iniciando, então eu trabalhei lá com eles. Trabalhei lá por 2 anos, depois eu fui chamada para trabalhar na farmácia Nossa Senhora de Fátima, de propriedade do Paulo Sanches. Trabalhei 6 anos nessa farmácia, Foi o emprego que eu tive a minha primeira carteira assinada e como aquilo para mim era importante. Quando eu recebi meu primeiro salário mínimo, que alegria que eu tive, gente, vocês não têm noção. Porque a minha família, eu vim de uma família muito pobre, onde a gente fazia para sobreviver mesmo, sabe? Mas eu via aquele sofrimento ali da minha mãe e do meu pai e eu falava para mim mesma, eu falava assim, eu não quero ter essa vida. Eu vou estudar e eu vou vencer na vida e ainda vou ajudar a minha família. E foi o que aconteceu. Eu fui para Silvânia, para o Colégio Maria Auxiliadora, fiquei no internato lá 5 anos, trabalhando, na época chamava-se escola doméstica. Tinha as meninas do internato que pagavam, aquelas que tinham dinheiro, então pagavam para ficar lá. E nós da escola doméstica, a gente trabalhava para pagar os nossos estudos. E como isso foi importante na minha vida, porque eu aprendi que a gente não vive de mordomias, que a pessoa que ganha tudo, ela não valoriza aquilo que ela tem na vida. Então eu aprendi muito. Lá eu aprendi, fiz curso de camareira e copeira, fiz curso de corte e costura. Quando eu vim para Vianópolis, para fazer magistério aqui, então eu já tinha essas profissões, eu já sabia, muita coisa. Foi muito importante na minha vida. Eu falo hoje para o meu filho, falava para minha filha, que o mais importante na minha vida foi ter passado por um colégio de irmãs salesianas, porque lá era muito rígido, mas a rigidez delas era para nossa educação pessoal mesmo. Foi onde eu aprendi os grandes valores que eu tenho hoje. E depois, quando eu saí de lá, que voltei para Vianópolis, fui trabalhar primeiro então na padaria, depois eu trabalhei nessa farmácia e aí eu fiz concurso de professor em 1985. E de cara eu já era vereadora na época, porque quando eu trabalhei na farmácia eu fiz uma clientela muito grande, porque eu ia nas casas aplicar injeção, levar remédios. Então eu tinha muita amizade na cidade. E é interessante contar que na época o seu Armindo, que era presidente do PMDB aqui em Vianópolis, não era nem PMDB, era MDB. Depois passou-se PMDB. Então, ele me candidatou porque era obrigada a colocar mulher como candidata. Então, ele me colocou para suprir vaga. Não, eu não tinha interesse em política. Mas ele falou assim, você vai entrar porque nós temos que colocar mulher candidata. Então, você vai entrar para suprir a vaga. E eu entrei e, para surpresa deles, eu fui a mulher mais votada, foi o vereador, o candidato mais votado e assumi a presidência da Câmara. Porque na época quem assumia a presidência da Câmara era o candidato mais votado. 1982 a eleição. 1983 nós assumimos e ficamos até 1988 porque teve uma prorrogação de 2 anos de mandato. Então nós não ficamos 4 anos, nós ficamos 6 anos. E depois eu tive um outro mandato em 2000, fiquei até 2004, que foi quando o Neito era candidato a prefeito, foi prefeito, ele ganhou a eleição, foi prefeito. Então foi uma época assim muito boa, sabe, da minha vida. Meu primeiro mandato foi uma escola.
de política para mim. Primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Vianópolis. E já como presidente da Câmara, né? A mais votada. Aí já foi uma opção minha, porque aí eu aprendi a gostar da política, né? Aí eu gostava mesmo, e aí eu subia em palanque, eu ia atrás de candidatos, eu ia atrás de governador, eu não tinha medo, eu era ousada, muito ousada. Sair da política também foi uma opção minha, porque eu não me enquadrei muito bem aquelas condições, sabe? Ainda é muito tímido, sabe? Porque as mulheres, infelizmente, a gente acha que o machismo acabou, mas ainda não acabou. Ainda está muito em evidência na nossa sociedade. E a mulher é muito tímida para a política. Eu acho que tem que abrir um leque maior, sabe? Na política para as mulheres. Serem mais convidadas, serem mais respeitadas, terem mais voz. Se bem que melhorou muito, muito mesmo. É uma diferença enorme a educação de antigamente, porque a gente tinha muita vontade de ensinar. E os alunos tinham muita vontade de aprender, porque quem tinha um curso superior em 1985, 1980, até 90, eram muito poucas pessoas. Realmente eram aquelas pessoas que tinham condição de pagar uma faculdade, né? Porque entrar na federal sempre foi muito difícil. Então, era muito mais fácil você ensinar, porque os alunos respeitavam os professores. E também os próprios pais respeitavam os professores, né? Hoje não, hoje está muito difícil, porque hoje se você vai chamar a atenção de um aluno, o pai acha ruim, a mãe acha ruim, o aluno bate no professor. E quem tem direito é o aluno, né? Às vezes o professor pode ou morre ou perde o emprego, né? Então a diferença é muito grande. Educação em primeiro lugar, depois vem a saúde, depois a segurança. Eu acho que são os três pilares, os calcanhares de Aquiles da nossa sociedade hoje. Nossa, muito grande. Vianópolis, no sentido social, Vianópolis era muito bom, porque quase não tinha pobreza. Todo mundo ajudava todo mundo, sabe? Porque Vianópolis, graças a Deus, tem um povo muito solidário. Nós somos muito solidários. Aqui ninguém passa necessidade se a gente souber. Todo mundo se ajuda. Porém, a gente tinha muitas dificuldades, né? E, politicamente falando, Vianópolis recebia muito poucos recursos. Então, parece que não tinha assim tanta vontade dos prefeitos em trabalhar. E hoje, depois que o Isiquinã assumiu, Vianópolis é outra cidade. Dá para perceber a diferença. Vocês que moram fora, que vêm aqui, vocês veem a diferença que é Vianópolis hoje. Vianópolis cresceu em população. Vianópolis cresceu na área social. Vianópolis cresceu na área da educação. Vianópolis cresceu muito na área de segurança. Por quê? Até os policiais que vêm para cá gostam daqui, porque tem apoio, né? Então, Vianópolis hoje é uma cidade assim que todo mundo quer morar nela. Eu fui uma criança de grandes sonhos, sabe? Sempre sonhei com as coisas boas da vida. Mas eu não deixei esses sonhos serem apenas sonhados, eu corri atrás. Então eu vivi uma infância boa, muito boa, eu corri atrás dos estudos, depois me casei, né? Meu marido, eu já casei com ele, tinha um problema muito sério de coração, ele era cardíaco, morreu muito novo, com 58 anos, eu comecei a trabalhar também muito nova, né? Tive dois filhos, e eu vivia para os filhos, para a família. Quando meu marido faleceu, depois de 6 anos, eu tive um câncer de mama. Ele morreu em 2009, em 2015 eu tive um câncer de mama. Esse câncer, quase que ele me levou, sabe? Mas foi um milagre que aconteceu na minha vida. E eu posso assegurar que foi realmente um milagre. Por quê? Porque quando eu fiz a 4ª quimioterapia,
meu intestino rompeu literalmente. Eu fiquei 3 dias com o intestino rompido e os médicos não sabiam o que eu tinha. Quando eles descobriram, me abriram sem saber, porque nem a ressonância magnética mostrava, que mostrava uma nuvem dentro da minha barriga. Eles me abriram e viram o que tinha acontecido, né? Então, me operaram e eu fiquei 6 meses usando bolsas, usando a colostomia. Depois eu fiz a reconstrução do trânsito, né? E fiquei bem, sarei, né? Quando foi 2016, né? Quando eu estava bem, a minha filha foi assassinada, infelizmente. Esse foi o maior câncer da minha vida, né? Porque eu viúva, fazendo tratamento de um câncer e ainda ter que passar por essa situação de perder uma filha dessa forma. Porque quando a gente recebe a notícia de uma doença e que você perde um parente, um ente querido, porque pela vontade de Deus, é uma situação. Mas quando você tem que enfrentar, né, a morte de um filho, tem que enterrar um filho por uma morte tão violenta quanto a da minha filha, então aí é completamente diferente. Não que minha filha fosse uma pessoa santa, mas ela era muito boa, muito amiga, né? Uma menina muito solidária, amorosa com todo mundo, mas infelizmente fez uma escolha errada, né? E teve que, né, pagar com a própria vida. Deixou uma menina de 7 anos na época, a Manuela, que hoje ela é tudo pra mim, né? É tudo pra mim. Por quê? Porque ela é a essência da minha filha, né? Então, ela dá continuidade, né? A vida da minha filha. Eu sinto assim, que ela dá continuidade à vida da minha filha. Eu tenho mais um neto de 11 anos, né? E tenho um filho maravilhoso, né? Que hoje mora fora, porque ele saiu de casa com 17 anos para fazer faculdade em Viçosa, né? E nunca mais voltou. Foi para o Rio, fez mestrado lá e fez doutorado em Viçosa outra vez, na área de genética. Então não tem como ele voltar para cá, porque aqui não tem campo para ele trabalhar. Então, infelizmente, ele tem que ficar fora. E hoje eu vivo, Deus e eu, aqui nessa casa, né? Aqui na minha casa. Porém, eu tenho muitos amigos e a minha vida é preenchida de muita coisa. Eu faço trabalhos sociais, né? Eu participo do Conselho da Saúde, Conselho da Educação. Eu faço parte da diretoria da APAI, hoje eu sou tesoureira. Eu fui a primeira coordenadora da APAI, fui eu que abri aquelas portas da APAI juntamente com a maçonaria e a Igreja Católica. Quando nós começamos lá, eu tive que levar vassoura para varrer a casa da minha casa. O computador que se usou lá foi da minha casa, inclusive eu deixei lá como doação, tá lá até hoje. Então, eu sinto assim uma pessoa realizada hoje, sabe? Muito realizada, apesar de todos os problemas que eu já passei na minha vida. A perda do meu marido, a perda do meu enteado, que morreu também por acidente de moto em Belo Horizonte, a perda da minha filha, mas eu me sinto uma pessoa realizada e feliz. Nossa. Eu quero dizer para os jovens que as coisas do mundo não nos levam a nada, porque aqui nós somos passageiros, né? Nós somos apenas cidadãos desse mundo, porque o nosso futuro não é aqui, né? Nosso futuro é a eternidade. Então, eu quero dizer para os jovens o seguinte: amem, mas amem muito, abracem muito, respeitem seus pais, respeitem seus parentes, os mais velhos, estudem, porque sem estudo a gente não é nada nessa vida, porque o estudo abre os horizontes para a vida da gente. Isso é muito importante. Mas eu quero reafirmar: amem, abracem, mas amem muito mesmo e respeitem as pessoas mais velhas, começando dentro de casa, pelos seus pais, seus irmãos, todos os seus familiares. E assim, com certeza, vocês serão pessoas no futuro muito felizes.